Os principais erros da usucapião extrajudicial. Após ouvir este áudio, você não os cometerá. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o seu professor Marcel Rulli, especialista na regularização de imóveis, e ajudo advogados e advogadas a faturar os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Isso é fascinante. E por que os honorários são os maiores da advocacia, queridos? Os honorários do advogado são baseados em quê? No benefício econômico que gera para o cliente. Qual o benefício econômico que uma regularização gera? Via de regra, dobra o valor do imóvel ou, no mínimo, de 40% a 30% de valorização sobre imóvel. Vocês já viram imóvel barato? Nas cidades menores do Brasil, nos interiores do Brasil. Dificilmente você encontrará terrenos, imóveis abaixo de 30 mil, 40 mil reais. Se eu estou falando terreno, agora você já imaginou regularizar uma fazenda, um sítio, uma chácara, que são imóveis caros ali de 300, 500, 1 milhão ou mais? É por isso que na regularização de imóveis, comprovadamente, estão os maiores honorários. Vamos falar dos principais erros da usucapião extrajudicial? O primeiro erro que você, querido aluno advogado, advogada, jamais cometerá é não saber que a opção pela via judicial ou pela via extrajudicial, essa opção é escolha do advogado, junto com o cliente, e não uma imposição do cartório, seja o tabelião de notas, seja o registro de imóveis. Porque é uma lenda que alguns alunos meus já sofreram, de chegar no cartório e falar assim, olha, eu quero fazer usucapião, tá aqui, ó, a certidão de que o imóvel não possui matrícula. Um exemplo aqui para vocês, tá? Aí o cartório vira e fala, para imóvel que não possui matrícula, não pode ser a usucapião extrajudicial, só pode ser judicial. Não é verdade. Não existe um tipo de usucapião que só pode ser no judicial, tá? E tanto é verdade que a qualquer momento pode o advogado solicitar a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para promover a via extrajudicial. Em outras palavras, às vezes o advogado começou o processo, está demorando demais, a vara onde está tramitando o processo judicial da usucapião está sem juiz, o juiz substituto nunca vem para sentenciar, você fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou pedir a suspensão desse processo aqui e vou começar a fazer lá no extrajudicial. Então, querido aluno, querida aluna, saiba, vou repetir isso aqui, é muito importante. A opção de fazer o procedimento da usucapião no fórum, ou seja, judicial, ou no cartório extrajudicial, nunca é uma imposição do cartório, e sim uma opção do advogado, tá bom? O segundo erro primário que o professor já visualizou na prática é que todo usucapião deve ser justificada. Justificada, é isso mesmo. Como assim? Lembra quando nós estudamos lá na faculdade pedido e causa de pedir, né? Que o juiz analisa se toda ação possui um pedido imediato, causa de pedir próxima e remota. Lembram disso? Na usucapião extrajudicial, você também tem que explicar o porquê da utilização da usucapião para regularização do imóvel. Isso está previsto, querido aluno, querida aluna, lá no provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 13, parágrafo 2º, que assim reza: o advogado, em qualquer dos casos, deverá justificar o óbice a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários,
devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Então, como assim? Você vai justificar assim, senhor cartorário, justifico a utilização da usucapião, pois o imóvel não possui matrícula. Logo, não existe nenhuma outra ação ou procedimento para regularizar esta situação. Senhor oficial de registro de imóveis, justifico a presente usucapião do imóvel com matrícula porque o proprietário registral é falecido e é um bisavô, por exemplo, coloca assim, é o tataravô. Teria que se abrir 10, 12, 15 inventários para se poder agora regularizar. É impossível a abertura de 10, 15 inventários. Então, sempre justificar, por fim, assim, ó, não cabe adjudicação compulsória porque o contrato tem cláusula de desistência. Então, sempre deixar de forma expressa o porquê se está utilizando da usucapião extrajudicial. Lembrando que na judicial também você tem que especificar isso daí para o juiz, tá? Na causa de pedir. Quais são os fatos? Então, olha, a juízo apresente ação de usucapião judicial, tendo em vista que não existem outros meios adequados para a regularização do imóvel e justificar o porquê. Seja no judicial ou no extrajudicial, você nunca pode cometer esse erro de não explicar o porquê se está utilizando da usucapião, combinado? Então, só para sintetizar aqui, nós vimos que o primeiro erro é pensar que existe algum tipo de usucapião que só pode ser judicial, ou seja, a modalidade extrajudicial ou judicial é uma escolha do advogado. O segundo erro que vocês não vão cometer é não justificar o porquê da usucapião. O terceiro erro, esse daqui é primário, e eu sei que vocês jamais cometerão, é não indicar a modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou constitucional. Lembrando, as modalidades utilizadas no dia a dia, aqui o professor não está afeto a uma doutrina, né? Eu estou aqui preocupado na sua advocacia na prática. Você basicamente vai se utilizar das 5 modalidades de usucapião que estão no Código Civil, tá? Do artigo 1238 ao artigo 1242, que são usucapião extraordinário, ordinário, especial rural, especial urbana, especial familiar, tá? Essas 5 modalidades é o que se utiliza no dia a dia. Quarto erro que vocês não cometerão, não explicar a origem da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiando. Então, assim, a origem da posse, o cliente comprou, o cliente herdou, o cliente recebeu em doação ou o cliente invadiu. Explicar, existe uma edificação? Tem um puxadinho, tem uma meia-água, tem um sobrado, tem uma casa, tem... Então, o que está construído sobre o imóvel, tá? Importantíssimo dizer sempre a verdade, 100% integridade, 100% verdade. Quinto erro, em caso de sucessão de posse, que é somada do cliente para completar o período aquisitivo da usucapião. Então, por exemplo, o seu cliente é a Mônica. A Mônica comprou essa posse do Agostinho. Então, a Mônica tem 2 anos de posse, só que Agostinho morou nesse imóvel 20 anos. E você sabe que nos termos do artigo 1243 do Código Civil, em 1207 também do Código Civil, você pode somar os 2 anos de Mônica com os 20 anos de Agostinho, como se Mônica tivesse 22 anos de posse. Só que se você deixar de juntar as certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local do imóvel para demonstrar a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel em nome tanto de Mônica, se você está usando o tempo de Mônica, 2 anos, e em nome do Agostinho, porque você está pegando a posse dele. E se Agostinho fosse casado, respectivos cônjuges ou companheiros, tá? Então, assim, eu vou somar o tempo de posse usando 3 pessoas, fora o meu cliente. Você vai juntar certidões do seu cliente e dessas 3 pessoas. Professor, eu vou
eu estou fazendo uma uso capião, eu estou juntando tempo de posse de 10 pessoas. Então, você vai pegar as certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local do imóvel do seu cliente e das 10 pessoas que você está somando a posse. E se essas 10 pessoas são casadas ou vivem em união estável, dos respectivos cônjuges. Outro erro que vocês não cometerão: gastar com a confecção de planta e memorial descritivo do imóvel desnecessariamente. É dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Isso está no artigo 4º, parágrafo 5º do provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça. Outro erro que você não cometerá: quando a usucapião abranger mais de um imóvel, gastar para fazer 2 usucapiões. Queridos, se o pedido da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de um único requerimento e uma única ata notarial, se os imóveis são contíguos. E por fim, gastar tempo e dinheiro pegando as assinaturas dos confrontantes e reconhecimento de firmas quando desnecessários. Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada, presta atenção aqui, a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. Isso está previsto no artigo 10, parágrafo 10. Peço para você reouvir essa lição prática para que nunca cometa esses erros, que já vi muitas vezes, assim, quando não se prepara para fazer a usucapião, não tem conhecimento e tenta fazer e vai dar ruim. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.